como eu frequentava muitas livrarias do centro do Rio, da Zona Sul, me incomodava muito ter poucos livros sobre a história da Zona Oeste. E eu fiquei pensando, será que a história da minha região não merece uma produção bibliográfica maior? O que levou um jornalista que já trabalhou nas grandes mídias a falar da história da Zona Oeste? Então, eu já morava em Campo Grande quando eu comecei a trabalhar como jornalista. No final dos anos 90, eu trabalhava no jornal O Globo, numa enciclopédia chamada O Globo 2000, contando a história do século XX. E também gerou uma outra publicação chamada Brasil 500 anos, contando a história do Brasil. E nessa época eu tomei um gosto muito grande pela pesquisa histórica. Nós tínhamos 2 historiadores que acompanhavam a gente, eram meio que consultores. E como eu frequentava muitas livrarias do centro do Rio, da Zona Sul, me incomodava muito ter poucos livros sobre a história da Zona Oeste e subúrbios em geral, né? E eu fiquei pensando, será que a história da minha região não merece uma produção bibliográfica maior? E aí, como eu já estava tendo esse gosto para pesquisa histórica, eu comecei a procurar saber, né, o motivo disso. E aí, eu conversando com um professor de Santa Cruz, professor Simvaldo Souza, que é o maior conhecedor da história de Santa Cruz, ele foi me passando várias fontes de históricas. Eu fui vendo, caramba, Santa Cruz tem uma história riquíssima. Depois eu fui vendo outros bairros, eu falei, poxa, por que temos tão poucos livros sobre a região e por que esses livros não chegam às livrarias? E foi a partir daí que eu resolvi, ali no início da década, né, dos anos 2000, eu saí das redações, eu passei a trabalhar mais como freelancer, para me dedicar a pesquisar a história da Zona Oeste. Foi muito por uma inquietação diante da pouca representatividade da nossa região, que é a maior região do Rio de Janeiro, dentro da produção de livros mesmo, né, da cidade, né? Então você pode falar que o momento que você percebeu em falar da Zona Oeste foi exatamente isso? Essa inquietação que você teve? Sim, eu tinha ali meus 30 anos, estava já há alguns anos como jornalista. Eu fiquei pensando, poxa, eu vou ficar trabalhando nas redações e, sei lá, e tanta coisa para fazer na minha região, né? E esse campo da história local, depois eu fui perceber como esse campo é importante, foi meu caminho, porque... E também, assim, pelo fato de eu frequentar muito a Zona Sul e Centro por causa do meu trabalho, sempre tinha perguntas, assim, às vezes num tom pejorativo sobre a Zona Oeste, sempre tinha falta de informações. Às vezes, uma vez um cara me perguntou se Campo Grande tinha estação de trem. Eu falei, desde 1878. Então, eu pensei, eu não vou me conformar em ficar aqui sendo jornalista, trabalhando, e ficar ouvindo essas coisas, né? Então, foi por aí, esse caminho. É exatamente isso. A próxima pergunta seria exatamente isso. Nessa mudança, nessa parte, quando você fez essa mudança para fazer esse documentário, você sentiu algum preconceito? Porque, assim, morador de Campo Grande, eu também sou morador de Campo Grande, a gente só acostumado. Quando a gente ia para outros bairros, perguntar, você mora em Campo Grande? Porra, lá é muito longe. Lá veio de quê? De charrete? Na época era assim. Hoje eu não sei se é tanto, não vejo muito, mas antigamente a gente sofria essa mensagem. Como é que você vê essa parte de hoje? Hoje ainda continua esse preconceito? Tem menos, né? Mas, por exemplo, essa questão do preconceito, quando eu fiz o livro, O Velho Oeste Carioca, eu procurei editoras. Hoje eu sou até um autor independente, mas na época eu procurei editoras. Nenhuma editora foi se interessando. A maioria das editoras achava que ninguém ia se interessar pela história da Zona Oeste. Aí uma editora de Santa Teresa, vendo um artigo meu num blog, Tereza Cristina, o nome dela, é uma editora chamada Ibis Libris, ela percebeu o potencial ali, ela teve essa visão de editora. E aí fizemos o livro em 2008. E quando o livro foi lançado, foi um sucesso. Eu dei entrevista para Ricardo Boechat, dei entrevista para a CBN, para o Globo, para vários lugares. E o livro teve uma aceitação muito grande. Então nós fizemos assim, eu vou vender os livros na Zona Oeste e ela vai distribuir nas livrarias. E as livrarias da Zona Sul, elas passaram a publicar assim, os livros, distribuir os livros, né, de uma forma bem intensa, o que provava que ela estava certa. Né? Ela estava certa em aceitar esse livro, né? Então, era uma visão realmente preconceituosa, porque você vê que tinha uma livraria do Leblon que esgotou o livro rapidinho, quer dizer, o pessoal do Leblon se interessando pela história de Campo Grande, da Zona Oeste, e a partir daí eu trilhei um caminho que foi muito importante para mim, porque hoje as pessoas me identificam como escritor que tem uma base de produção literária na Zona Oeste. Então hoje eu não sofro nenhum tipo de preconceito, porque as pessoas têm mais curiosidade do que preconceito. Mas essa questão do local, do longe, eu falo muito com o pessoal. Gente, por que você tem que falar que mora longe?
Por que você não fala assim? Não, eu não posso ir porque você mora longe. Isso aí faz uma diferença muito grande, porque Santa Cruz foi uma fazenda onde a família imperial vinha para cá, que era um centro de poder, toda essa região no centro de poder. Então, por que a gente tem que falar que é a gente que mora longe sempre? Então, várias vezes alguém me chama para um evento em Botafogo, assim, eu falo, cara, não vai dar não, vocês moram muito longe. E isso, para a autoestima, faz uma diferença. É sempre aquele que mora longe, é sempre aquele ali que tem que vir para cá, né? Então, o cara me chama para o lançamento de livro na Tijuca. Sábado à noite, eu falei, cara, se eu fizer um lançamento de livro em Campo Grande sábado à noite, você vai vir? Então, assim, é sempre a gente que tem que ir para lá, é sempre a gente que mora longe. Então, mas isso que você falou da charrete, caramba, isso aqui eu vi muito eu dei uma palestra em Santa Cruz para os jovens lá, e eu falei com eles lá, vocês vão trabalhar, era um curso de gastronomia, no curso Ser Cidadão. Vocês vão trabalhar, de repente, num hotel na Zona Sul. Quando falar Santa Cruz, isso aqui é no Rio, é no estado do Rio. É verdade. Então vocês têm que ter essa autoestima melhorada. E a história ajuda isso. É muito comum a pessoa falar assim, quando é que você vem pro Rio? Eu falo, Campo Grande ainda é Rio. Ainda é cidade, até Sepitiba, ainda estamos na cidade do Rio. Então, são questões de conceito mesmo, né? E esse referencial da geografia é importante. Por que é sempre a gente que mora longe e não são eles que moram longe da gente, né? É verdade. Depende É o referencial, né? Pra gente aqui é perto. Pra eles lá pode ser longe. E por que você chamou a série de O Velho Oeste Carioca? Então, quando eu escrevo um livro, eu não penso no título logo no início. O título deixa fluir e aí o título vai aparecer em algum momento. E quando eu estava já no meu segundo ano de pesquisa, aí apareceu esse nome. E veio o Velho Oeste Carioca assim do nada, assim, apareceu do nada e eu anotei. E eu achei o nome interessante, porque Velho Oeste é uma expressão que as pessoas já conhecem muito, de filmes, né, de faroeste. Mas eu pensei Velho Oeste como uma coisa antiga, né? Coisa do velho em relação à história antiga. Nada a ver com violência, coisa de faroeste, bang bang, né? Entendi. E teve uma aceitação muito grande. A editora gostou muito e até, né, eu lembro que nas entrevistas, quando eu dava entrevista no lançamento do livro, as pessoas falavam, pô, esse título é bacana, né? Como é que ele surgiu? Eu falei, surgiu assim, do nada. Então, mas é sempre uma referência ao antigo, né? Para pensar que é uma história que vem lá do período colonial até os dias de hoje. Eu quando, primeira vez que eu olhei o nome, eu imaginei isso mesmo, Velho Oeste. Tiroteio, tiroteio, exatamente. Eu pensei exatamente isso aí. E qual foi a descoberta histórica que te surpreendeu aí quando você fez essa pesquisa? Olha, a princípio, né, como eu falei para você, Santa Cruz foi o primeiro bairro que eu tomei conhecimento da história dele, né, através do professor Simvaldo, e me impressionou muito a história de Santa Cruz, da fazenda de Santa Cruz, foi uma das maiores fazendas do Brasil, o hangar do Zeppelin, que é o hangar de dirigíveis que tem lá ainda bem estruturado, é a base aérea de Santa Cruz. Mas vindo para Campo Grande também me surpreendeu bastante, né, que eu já ouvi a história da laranja, mas não só da laranja, dos bondes de Campo Grande, de personagens históricos. Por exemplo, Campo Grande, ali no centro do bairro, perto da estação de trem, na Augusto Vasconcelos, perto do Calçadão, na Viúva Dantas, tem vários desenhos de um galo na calçada, em pedras portuguesas. E isso é uma das coisas que mais me chamaram curiosidade. E eu vi que isso aí foi colocado ali no início dos anos 70, como uma referência à produção de galinhas e de ovos, né? Produção, avicultura no bairro durante muito tempo. E isso foi uma das coisas que me despertaram curiosidade, porque as pessoas passam ali, ninguém vê que tem um galo ali. E o galo tá no brasão do bairro, e também o Campo Grande Atlético Clube é o galo da Zona Oeste. Mas tem um personagem de Campo Grande que acho que esse foi o que mais me chamou a atenção, que é o Francisco Freire Alemão. Freire Alemão foi um dos maiores botânicos brasileiros. Ele nasceu na Serra do Mendanha, no final do século XVIII, um menino pobre que vai estudar medicina com bolsa de estudos, vai estudar química com bolsa de estudos e vai fazer doutorado na França. Ele volta ao Rio de Janeiro e se torna médico Dom Pedro II. Ele descobre várias espécies de plantas. As aulas dele no centro do Rio eram super concorridas e ele morre em 1874 no Mendanha. Nunca abandonou Campo Grande, nunca abandonou Mendanha, era um grande cientista. E eu acho que ele é um cara que merecia ser mais homenageado no bairro. Tem uma placa e uma efígie ali perto do viaduto, ali próximo ao supermercado, que foi roubada em 2017, era de bronze. E só foi recolocada agora, até um artista aqui de Campo Grande, o Alan Castilho, que fez, não em bronze, obviamente.
Mas é um cara que tinha que ter. É o nome de uma agência da Caixa Econômica e o nome de uma escola. Mas é um dos maiores cientistas brasileiros da área de botânica e é um personagem ainda muito desconhecido, não só do bairro, mas do Rio de Janeiro. E aqui da Serra do Mendanha. E a Serra do Mendanha tem uma outra curiosidade também, que o café, que se tornou o principal produto econômico do Brasil no século XIX, as primeiras experiências em larga escala do café foram feitas na Serra do Mendanha, no final do século XVIII, na fazenda do padre Antônio Couto da Fonseca, e a partir daí que começaram a plantar o café na Costa Verde, no Vale do Paraíba.